O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da vitória contra o Estoril, 2-1, no estádio, e agora falta-me o nome, não sei o que é da Mota, Pisa, ajuda aí. António Coimbra da Mota, para aí, não? António Coimbra da Mota, exatamente. Na Moreira? Podes dizer na Moreira? Na Moreira, fica bem. Campo tradicionalmente difícil, ganhamos 2-1, golos de Samu e Mora, essa dupla que parece que vai ser para ficar, pelo menos esta época, depois para o ano logo se vê. Vamos ao rescaldo, 2 semanas sem falarmos, já tínhamos falado de estar aqui a fazer o episódio, depois de muita regularidade, este ano nem por isso, menos jogos à quarta-feira e tal, ou à quinta, ou fomos sendo eliminados, mas Prata, 2 semanas aqui sem falar, mas o 11 foi de facto o mesmo, julgo eu, dizendo de cabeça, mas acho que sim. Achas que é de facto o nosso melhor 11? Queres dar aí um comentário, sei lá, é isso? Se mantermos a mesma equipa, e se calhar comentar logo o jogo, a entrada pelo menos nos primeiros 15 minutos, então no gol do Estoril, para aí com 3 oportunidades, assim de cabeça, não é? PP na cara do gol, Samu o gol anulado, talvez uma investida pelo Fábio que chutou quando os gajos estavam a passar, que ele devia ter jogado no meio, mas entramos bem no jogo. Tens essas 2 notas para abrir o teu comentário, a manutenção do 11 e essa entrada boa no jogo. Olá, que tal? Eu acho que não é o nosso melhor 11. Acho que o nosso melhor 11, por exemplo, o ala direito, acho que o Martim é melhor que o João Mário, por exemplo. Mas acho que o Souto tem os dois qualidade suficiente para irem jogando de vez em quando cada um, de acordo com o adversário e tudo mais. Sim, segundo a tua teoria, hoje tinha que ser o Martim, não é? Porque era fora. Isso. E para a semana também, apesar de ser em casa. Mas o nível de dificuldade aumenta, acho que temos que defender melhor e o Martim defende melhor que o João Mário. Que não se lembra do João Mário no lance do gol do Sporting no jogo do Dragão este ano, não é? Mas depois também na segunda parte lembro-nos do João Mário entortar aquele Maxi Araújo que até dava pena. Portanto é isto. Acho que quem nos dera todas as posições termos essas possibilidades. Aliás, hoje uma coisa que se nota, quando ele mexe na equipa, perdemos bastante qualidade hoje, não é? Ter o Frank em vez do Fábio Vieira, ou ter o Gul em vez do Samu, ou mesmo o Borges em vez do PP, não é exatamente a mesma coisa. E o adversário da próxima semana, se uma coisa que eles têm é banco, não é? Portanto, mas acho que sim, acho que fez sentido manter o 11, tirando essa, mesmo com esta exceção do ala direito, acho que faz sentido. Fez sentido para a forma até como o Estoril jogou, demonstrou, como é que ele disse, o treinador deles, que tinham quilhões, é isso. Queres dizer uma coisa qualquer estúpida no jogo a seguir ao jogo lá, porque tinham aquela linha naqueles primeiros minutos avançada, mas de uma maneira muito... Ele falou em balls, não foi? Não foi as big balls como a outra? Não, ele disse mesmo quilhões, mas foi? Sim, 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 a piada foi essa, foi que ele disse mesmo, tipo, achou que a tradução era essa. Em vez de dizer bolas, não é? Ou tomates, mas eu acho que... Sabes o que é a Prata? O Pis falhou nesse preguinho, em que estavas a dizer essa situação dele, o nosso preguinho pós-jogo, acho que foi aí que estavas a explicar a questão de utilizar a expressão inglesa do Big Balls. E ele estava no seu curso Planeta Agostini, mas eu já por acaso Planeta Agostini é uma referência que já para aí que é 70% dos nossos ouvintes já não percebem, não é? Mas pronto. Ou mais.
ou mais, não é? Mas eu diria que da forma como o Estoril entrou até fazia sentido nós jogarmos como jogamos, basicamente jogamos como jogamos em casa com o AVS, não é? E acho que a estratégia pareceu funcionar bem. A única coisa que não funcionou bem foi essa bola que falavas do jogo do Fábio Vieira, que eu acho que ele não rematou porque não teve visão de jogo. Ele rematou porque a bola lhe ficou para trás e não percebi muito bem como. E Sim, depois há mas outra antes de coisa ficar que para trás, aquilo era logo para o Samu. Ainda antes de ficar para trás. sim, também Mas lá podia. está, não é pé direito. Mas ele tentou, mas ele tentou tipo, pôr-se em melhor posição para lhe passar a bola, acho eu. Mas e depois há o lance do PP, que é inacreditável que ele não saca a expulsão à defesa de Estoril. Olha, Não sim, cabe na cabeça de ninguém. Enfim, estamos um bocadinho meninos. Esta equipa somos um bocadinho meninos. Também já na segunda parte há um lance que acaba por ser muito perigoso, do Pérez, em que o Fábio sacava fácil o penalti, se bastava mandar-se para o chão. Porque não sei. levou a pancada. Sim, Levou é isso. no Não sei por causa no do pé de árbitro, apoio. mas sim. Olha, mas Sim, sim, eu ia tudo é parar possível. para ser o Pisa, pegarem no lance do PP e para comentar também, obviamente, então a mesma equipa e esse arranque de jogo, porque o PP hoje aparece com a fita, mas com a fita bem patrocinada, algo que não tinha acontecido nos outros jogos, pelo menos a mim, de grande destaque ali com o Adidas a aparecer, portanto, não sei se mudou de marca que o patrocina, mas desta vez, se era a Adidas obrigou a ter ali o Adidas bem na parte central. O que é que tu achaste, Piso? Primeiro deste grande pormenor da Adidas patrocinar ali a cabeça do nosso PP. E depois sim, o resto que tinha apontado ao Prata. Bom, isso aí ia ser é mau sinal, não é? Porque é sinal que vamos ter que levar com a fita muito mais tempo. Mas sim, não sei se foi a fita que incomodou, mais do que sacar a falta, o vermelho nesse lance. Eu acho que é incrível, porque isso, lá está, são coisas que se ensinam na formação. Eu não sei que nível de formação é que o PP teve, porque eh, lá está, está associado a levar o vermelho, porque como é que ele não consegue proteger a bola? E lá saber que o defesa está do lado direito, Como, como é que não conduz a bola pelo lado como, esquerdo? Como é Samu, que não mete o corpo? como o Samu fez no lance anulado, no gol anulado. Não é? Por Só abrir exemplo, os ombros, é tão fácil. É tão fácil. como por exemplo, eu já tinha esta guardada, se calhar mais para o fim do episódio, mas está bem, já fica, porque também não me quero esquecer. Mas ver aquele gol, porque o Prato também já foi falando nestas opções, não é? Porque ver a entrar ao mesmo tempo Gonçalo Borges e André Franco, e eu até pensei, Jesus, que é que o gajo é doido. Um, e até nem posso falar muito, pelo menos até o Gonçalo Borges poupou-nos ali para uns 20 segundos a brincar com a bola, E não o, fez aquela. sim, aí teve muito bem. E o Franco também quando entra não é ele que dá uma grande abertura para a esquerda? Eu acho que é ele. Pelo menos Não sei, sai ali logo um mas passe. Ui, o que me ficou até mais na retina, pá, é o gol ser tão, tão menino que nem segurar uma bola sabe, meu, nem como meter o corpo. E acho incrível como é que nós conseguimos no mercado de inverno reforçar melhor a equipa B com avançados do que a equipa A no início da época. No início, não foi bem início, não é? Porque para mim, tanto o Melnichenko como o Vonich são melhores que o Gol, meu. Acho incrível. Acho que o Gol não ia conseguir fazer o que o Melnichenko ou o Vonich fazem na B atualmente. Mas pronto, são outras realidades, outros mundos. Um, e, uh, e de facto o 11, pronto, lá está. Não sei se é o nosso melhor 11, acho que se calhar atualmente pode eventualmente ser, tendo essa nuance que o Grata já referiu do Martim. Mas lá está, não estou a ver ali, acho que permite pelo menos termos ali o Eustáquio que pode recuar para os centrais e depois preencher ali, ajudar ali no meio campo. Neste momento, acho que é de longe o jogador que melhor cumpre essa função e ainda tens a vantagem de, ao não jogar com os três centrais, de não estares completamente, se calhar, com eles estáticos, principalmente o gajo do meio,
muito estático, e tens essa vantagem do Eustáquio ainda poder ajudar lá no meio, porque é um gajo muito móvel. E portanto acho que isso aí acaba por ajudar a uma certa dinâmica da equipa. Acho que não é isso que depois acaba por influenciar as jogadas de perigo que nós tivemos, porque acho que são jogadas muito bem conseguidas e bem trabalhadas lá está, e é preciso a classe ali no meio, e o futebol do Fabieira, Rodrigo Mora, embora pronto, sempre ali com uma outra falha, também não pode ser tudo perfeito, mas ali uma outra perda de bola muito fácil, que a mim irrita-me solenemente, mas foi isso também, essas movimentações, essas desmarcações que proporcionaram essas bolas nas costas. Não sei se também envolveu aí um estudo muito apurado daquilo que são as dinâmicas do Estoril, e então foi aproveitar esses momentos. Lá está, aí já estamos a falar num nível mais acima na análise e na preparação do jogo. O que é certo é que funcionou, e quando vejo aquele penalti, eu vejo olha, pareceu tipo o Rio Ave, imagina, só estás por cima, estás a criar oportunidades, e levamos com um lance daqueles do nada. Do nada que eu estou-te a dizer, a analisar pelo que está nas regras, eu tenho muitas dúvidas que aquilo deve ter sido penalti. O Eu posso braço. Sim, diz isso. Não, eu digo isto porque não é só o desvio do gajo do Estoril que é muito em cima. É que há um desvio no próprio corpo do Marcano. Certo. Na anca ou na coxa, ou sei lá o quê, há esse desvio. É claro que a movimentação do braço do Marcano, pá, deixa ali na dúvida, será que o gajo por instinto meteu o braço e tinha tempo de o tirar, ou pelo menos tinha tempo, ou pelo menos não devia ter feito o movimento? Deixa-me ali um bocadinho na dúvida, percebes? Porque no limite há um desvio no próprio corpo, que eu não concordo nada com essa regra, mas a regra existe. Pá, não é compete a mim concordar ou não. Para mim não concordo ali, para mim era sempre penalti, da mesma forma que era penalti do Estoril, onde também lá está. Acho que também é um desvio muito subtil, um bocadinho em cima do gajo do Estoril, mas muito mais distanciado do que do lance do Porto. Percebes? Para mim esses lances são sempre penalti, mas conforme estão nas regras, eu tenho muitas dúvidas, principalmente do Porto, que devia ter sido marcado. Mas pronto, quando aconteceu isso, eu fiquei logo, pronto, já nos estão aqui a desgraçar a vida. Mas lá que voltamos ao jogo com esse penalti, porque depois atravessámos ali uma fase ali em que pareceu-me que o Estoril acertou com a nossa com as Baixo as marcações. linhas também. Certo, e pronto, já estava parecia estar ali cómodo, então aquele penalti foi caidinho do céu, e pronto, basicamente a primeira parte foi assim, e acho que na segunda lá está, foi ali um momento também de gênio, que também desbloqueou a situação, mas a primeira parte basicamente foi isso. É isso. Vou passar também o bola para prata, mas queria só comentar aí o lance do penalti, porque pronto, as cenas aqui em casa, eu vou falar com a minha filha, primeiro disse logo, já fomos, vai ser penalti. Ainda antes de ele parar o jogo, etc, porque no lance corrido eu vi a mão completamente fora do corpo, e via a bola bater na mão e já fomos. E quando o gajo para, ainda antes do jogo efetivamente parar, não havia hipótese. Depois lá está, vou ler a tal questão, e eu gosto de ser muito objetivo, não é? Porque quando metes subjetividade, pode ser todas as interpretações e muitas, e então como há essa regra, não é? Do tipo, se tiver batido na mão, mas antes tiver batido no corpo, estava a ver as imagens, o quê? Eu de certeza que não bateu no corpo dele, porque senão ele não marcava, eu não sei o quê, não sei o que mais. Quando vejo que bate no corpo, pronto, começo logo a estressar. Como é que é possível? Uma tanta objetividade, se bate no corpo e depois vai à mão, não é? Não sei o que foi. E é o VAR que chama, a ver que lhe bateu na perna antes de lhe bater no braço e não sei o que, não sei o que mais. Pronto. Esses esterismos de quando se está a ver efetivamente o jogo naquele momento. Mas pronto, depois há essa última interpretação que é difícil, não é? É difícil de analisar. Eu ainda estou a falar no do Porto, que é do tipo, o Marcano de facto mexe o braço depois de bater. Agora, se mexe o braço é muito difícil, porque do tipo, ele vem a correr, aquilo tipo, também podemos dizer que mexe o braço naturalmente, não é? Agora lá está, também não bateu nele e depois foi à mão. Não, porque depois de bater nele, de facto, o braço moveu-se. Mas pronto, mete muita subjetividade. Portanto, eu preferia que as cenas fossem objetivas, e se tocou no corpo antes de tocar na mão, não é penalti. Se não, pronto, porque temos, por exemplo, a situação que nós vimos no Dragão, e que normalmente chamamos quando são situações destas, lá do Paquetá, que é a mesma coisa, bateu-lhe no corpo, mas ele depois dá com a mão. Ele ajeita com a mão, ou mexe a mão.
dentro da área. Mas a regra de não terem marcado penalti, e aí foram ao VAR, é que lhe tinha batido no corpo. E ele depois mexe a mão. Pronto. Portanto, eu prefiro que fique objetivo que batendo no corpo depois, mesmo batendo na mão, não é, do que andarmos para aqui e para acolá. E pronto. O do Estoril pareceu mais pelo facto de não ter visto esse tocar em ninguém. Ou pelo menos nele. Pode ter tocado num gajo a desviar, mas não nele, certo? Era isso que estava a Quer dizer. dizer, quando dizem que é um desvio, mesmo que seja do adversário, se for muito em cima, é a mesma coisa, percebes? Ele é um desvio de Eustáquio, embora está muito mais afastado, não é? Sim, do que o o lance. destaque é É fundamental, muito que é ele. rápido o lance, é muito Sim. rápido o lance, mas há o desvio também, assim, muito, muito ligeiro, mas Sim. também existe. Que é o lance em que o João Carvalho teve todo o jogo a meter-me nojo, não é? Fez o papel dele, e nesse está aí, agarrar o Eustáquio, ele por acaso foge e ganha aí a bola de cabeça e lá está. Depois lá está. Ele aparentemente mexe o braço, não é? Portanto, tal como o Marcano parece mexer, mas onde o Marcano vem dele, pronto, é isto. Mas Prata, vou passar para ti se quiseres analisar isto, mas depois é para seguir a sequência que o Pista estava a dizer, não é? Há uma quebra na primeira parte, depois desse golo que surge para o Estoril, de uma forma certa, um bocado fortuita, não é? E depois nós reentramos no jogo, e ainda bem antes da primeira parte, também com esse penalti a surgir. E pronto, e passo-te a palavra. Sim, eu acho que o lance do Marcano é claro, um penalti, não tenho sequer dúvida, mesmo que bata no corpo, se esta regra de bater no corpo permite que isto não seja penalti, a regra é estúpida como o caralho. Portanto, nem fui ler, mas nem quero, sinceramente. Se esta regra existe para isto, é óbvio que o gajo, por reação, é involuntário, são aqueles espasmos que nos dão às vezes, que nos fazem deitar os copos em cima da mesa abaixo e o caralho. Pá, mas não interessa, existe. O gajo faz um movimento em direção à bola, acho que é um lance claro. Pronto, mas isto para dizer que o lance do penalti acaba por ser mesmo o único remate do Estoril à nossa baliza, o único remate, basicamente, na primeira parte. É óbvio que depois demoramos a reagir, não sei se é aquelas coisas de equipa traumatizada, mas acho que agora estamos a melhorar um bocadinho. Passado uns 10 minutos já estávamos, eu não faço ideia, o golo foi para aí aos 15, 20, não é? 17, sim. Não estou aqui os dados, mas Talvez. Eu acho que a partir dos já chegar aos 30 até ao final da primeira parte já foi um bocadinho melhor, já voltamos a ter mais bola, mais oportunidades e tal. Acho que a equipa deu-me a ideia que o golo, apesar de ter sido um bocado fortuito, a forma como o penalti surgiu, é assim também. A mão deles acaba por ser tão fortuita como a do Marcano. Eu diria que vem numa sequência, não é? Eu acho que esse canto vem de um remate do Mora já em cima da baliza, até um lance em que eu até acho que ele podia ter tentado cruzar atrasado, mas remata, pronto, com esse remata tudo bem. Mas já vem ali de uma sequência de jogadas, já veio veio com uma lógica, basicamente. Portanto, eu acho que o golo já aparece assim, não há lógica. E a última coisa que eu quero para dizer a propósito do penalti, que me esqueci, que é, eu chamei a atenção para isso quando o Marcano voltou em Aroca. Quer dizer, eu tenho sempre a ideia que o Marcano de vez em quando faz assim, tem assim umas paragens de cérebro, por muito que esta pareça ter sido um reflexo, não sei o quê. Pá, é um jogador também um bocadinho azarado. Não é? Quando faz merda, dá golo do adversário. Tem sempre esta ideia de Marcano, apesar de achar que ele está a fazer bem à equipa, é outra tranquilidade ali, parece-me que a equipa também tem melhorado um bocadinho pela presença dele, porque a presença dele implica que o Otávio não jogue, e logo isso é uma segurança que é incrível, não é? É quase como o Pérez do outro lado, também, juntando ali o Pérez não está o Jaló, portanto, mesmo que fosse o Zé Pedro, só isso já é qualquer coisa em termos de segurança. Mas a nota é que foi muito importante esse golo no final da primeira parte, porque permitiu-nos abordar a segunda parte com um pouco mais de calma, digamos assim, e calma foi importante porque
porque se nós não tivéssemos calma, se calhar tínhamos ido um bocado abaixo com aquela entrada do Estoril na segunda parte, porque eles mudaram a linha defensiva, não é? Passaram para, eles tinham cinco defesas basicamente, passaram para 4 e houve ali aquele período de adaptação. Eles nos primeiros, eu disse que o Estoril tinha um remate na primeira parte e acabou o jogo com 3. E desses 3 remates, os 2 do Estoril surgem no primeiro minuto da segunda parte. Se não é o primeiro minuto, os primeiros 2 minutos. É um do João, desculpa, João, disseste agora o nome dele, lembras ainda agora? Carvalho. João Carvalho, que saiu um bocado mal, mas estava numa boa posição. E depois é um lançamento nas costas do Marcano, em que o Eustáquio vai lá atrás, e depois há ali um bocadinho de desorganização entre quem vai, se vai lá o Moura ou se vai lá o Eustáquio, depois quando ele conteve mais ou menos a entrada do gajo e sobrou ali para a entrada da área, e aí foi o remate mais perigoso do Estoril, que foi do Guitano. Não voltaram a rematar. E o único lance que tiveram foi já mesmo no final, era um canto em que o Diogo falha a saída, mas o Zé Pedro ajudou o Diogo e estava lá e estorvou o gajo. De resto, não há mais nada do Estoril. Portanto, isto para dizer que demonstramos ali alguma segurança na segunda parte. O Estoril joga em casa, o Estoril em 2025 fez muitos pontos. Houve ali uma altura em que tinham um pai que 6 vitórias seguidas, entretanto não voltaram a ganhar, não é? Mas é uma equipa que melhorou muito nesta segunda metade e acho que foi bom ter conseguido suster o Estoril a tão pobre desempenho ofensivo. E depois, e nós, não foi um jogo, não foi por aí além em termos ofensivos, mas muito anos de luz do que tínhamos vindo demonstrando, tínhamos vindo a demonstrar nos jogos pré-Aves, pré-AVS, muito mais remates, muito mais entradas na área, muito mais controle do jogo, muito mais usar muito melhor o Fábio, usar muito melhor o Moura, não é? Usar muito melhor o João Mário, usar muito melhor o Moura. O João Mário e o Moura passamos a usá-los um bocadinho mais, porque a linha defensiva do Estoril passou a ser um bocadinho mais curta, não é? Com a saída de um dos centrais. A equipa foi sendo inteligente a descobrir os caminhos da área e da baliza adversária. Pronto, depois aquilo acabou por se resolver. Eu tenho ideia que esse lance que eu falei do Pérez e o lance do Moura são quase a seguir um ao outro. Portanto, nós fomos aumentando a intensidade até ao golo. Pena que só um pequeno reparo é que houve ali uma altura entre o golo e as substituições, e acho que houve várias vezes em que o Estoril se desposicionou e nós saímos de bola controlada e fizemos o terceiro golo ali matava completamente o jogo, deixava-nos a salvo de lances como esse que eu falei há pouco do canto do Estoril. Acho que temos que ser um bocadinho mais letais quando temos espaço para correr. Não digo tanto espaço nas costas como tivemos no início do jogo, mas tivemos espaço para os nossos meios correrem de bola controlada. E houve ali 2 ou 3 lances que acho que podíamos ter feito bastante melhor e podíamos ter acabado com o jogo e deixado a equipa mais confortável, e até com as alterações, porque depois mesmo, eu não sei se a equipa estava confortável, mas eu já disse há pouco, com estas substituições eu próprio não fico confortável, fico sempre a ver quem é o gajo que vai fazer merda. E pronto, quando tiramos a qualidade de campo, tiramos o Moura, tiramos o Fábio, tiramos o Samu, fico sempre muito inquieto com resultados curtos. Muito bem. Pronto, mas antes então de tirarmos isso tudo, falasse esses seus lances, não é? Com o pé que nem é o dele, não é? Acho que foi com o esquerdo, Sim. Com Pérez. Que o Pérez quase metia na gaveta, está mal. O facto do Pérez estar ali também já é aquela coisa que o Rui estava a falar, aquelas movimentações e não sei o quê. E outra coisa que, desculpa lá, mas que me esqueci de dizer, no golo, e portanto isto, quer dizer, é uma máquina que ainda está a ser oleada, porque
por exemplo, o golo surge, o golo do Estoril, antes do penalti há a jogada, e a jogada era perigosa, foi a única jogada perigosa do Estoril na primeira parte. Porquê? Porque o Diogo, foi uma das jogadas em que o Diogo não conseguiu encontrar o Varela ou o Eustáquio no meio, porque estávamos a conseguir fazer isso várias vezes, e ele acabou por ter que esticar, e ao esticar eles ganham a primeira bola, o Estoril, e ganhando a primeira bola, o Eustáquio não percebeu que o Diogo ia esticar e estava a tentar dar linha de passe no meio, e a nossa linha ficou completamente esfarelhada. Aí o Pérez ficou muito longe do Marcano, e surgiu ali aquele espaço onde o gajo meteu a bola. É óbvio que depois o Marcano entretanto chegou, aí depois também chegou o Varela, mas acho que foi nessa saída, acho que o Eustáquio deu uma linha de passe má. Acho que se podia ter feito um bocadinho mais de contenção, e aí morria o lance do Estoril, mas lá está, ele não ia adivinhar que nós não íamos ganhar a bola, não é? Mas eu acho que não é um bom movimento naquela altura, e ele tentou fazer isso várias vezes, e acho que o Anselmo devia corrigir isso. Porque basta o Varela aparece nessa posição, tentar receber de costas ou em posição de roubar, mas mais um gajo aí vai tapar lances, vai tapar linhas de passe, por exemplo, ao Fábio, ao Mora. Acho que não faz sentido, acho que temos de deixar essa zona aí um bocadinho mais livre, e o Eustáquio foi para essa posição. Eu não gostei disso. Mas pronto, se é que vocês estão a ver exatamente o que eu vi, provavelmente E não. se não gostas, é partilhar. E o pessoal fica a saber que não gostaste. Exato. E era ainda por cima é outra posição onde eu acho que nós temos melhor, que é o Eustáquio. Não tem feito mal, mas eu continuo com fé naqueles minutos que vi com a vitória do outro Pérez. Certo, é isso, era há bocado ia meter essa ao barulho, porque o bicho estava a dizer que até viu o Eustáquio como bem nessa posição, mas lá está, tipo, porque é que o Pérez desapareceu, o segundo Pérez, da equipa, e nunca mais, pronto, achei estranho, ainda sendo teoricamente um jogador do treinador, e pronto, tipo, não apareceu, nem apareceu nesta gestão pós-golo, pós estarmos a ganhar, por exemplo. E mesmo o William Gomes hoje não apareceu, também é outro jogador que eu acho que está à porta do 11, pelo que eu vi. Certo, é isso, e pronto. Piche, ficas tu com a parte de comentar o golo, não é? O golo do Pérez, quase na gaveta, com o pé esquerdo, e depois sim, aquele momento fantástico do Mora, que tu partilhaste logo nas redes sociais o vídeo em que o apanha-bolas, e também foi aqui o introito deste do nosso post a pedir comentários ao pessoal, aquele momento sublime do Mora, sendo que o primeiro calcanhar saiu-lhe um bocado curto, não é? Mas pronto, lá foi ter outra vez com ele, simulou o remate, deixou o gajo nas covas e com o pé esquerdo mandou lá para dentro. Pronto, comenta isso, depois podes comentar também as substituições que me pareceram então para segurar o jogo, não é? Principalmente ali o último que ajudou, não é? O Zé Pedro. Ainda não percebi muito bem se o Zé Pedro ajudou ou não ajudou, se foi na vice, se a bola bate na cabeça do jogador do Estoril, do Marques, da parte de trás. Eu já agora falando nesse Marques, como é que o gajo não é expulso quando vai ao Fabieira? Porque não foi no pé que ele calcou, foi um bocadinho acima e foi completamente desinteressado do lance. Foi mesmo lá, deixa-me lhe mandar a pantufa, o cacete, e pronto, ainda por cima pisa sem ser na... Tudo bem que o Fábio fez o teatro que tinha que fazer, mas o gajo pisou e não foi no pé, foi ali entre o pé e... podia ter sido bem o vermelho, mas pronto. O critério disciplinar foi péssimo. Aliás, este árbitro é muito, muito fraco. Este é muito fraco, muito fraco. Pronto, e era isso, acho que os dados são esses, não é? Ia só dizer que acho que conseguimos, lá está, tu deste há bocado o exemplo do Gonçalo Borges, que ele estava com a bola, fica aí, e ele conseguiu ficar e teve muito bem, mas ia dizer que conseguimos gerir o tempo com bola, isso foi, ou mais tempo com bola, desta vez achei isso, e pronto, é basicamente isso. Sim, é verdade, e já sem aquele talento todo, não é? Lá no 11. Sim. E, mas não, atrás, sim. precisamente. O golo sim, também o toque de calcanhar sai curto, mas também foi a única forma da bola voltar para ele, porque se o lance, se o passe sai em condições, o cruzamento demora,
ou melhor, o passo de Mora devido que fosse para o Mora outra vez, não é? Ou ele ia tentar logo chutar a baliza, ou então fazer o cruzamento, pronto, que é o que se exigia ali naquele lance, em princípio, pronto, seria isso. Ele pouco antes fez um cruzamento mais ou menos dessa Aí, zona pá, que que foi coisa horrível. bastante mau. Ui, Tal que como, coisa tal como um horrível. de João Mário na primeira parte, aí bem mais longe, não é? Mas Uhum. tínhamos tanta gente na área e o gajo faz um cruzamento tão mau que depois o Samu não consegue apanhar nem sei como. Mas não tiveram muito felizes os nossos laterais no cruzamento. E nesse lance até o Marcano fica de braços abertos a olhar para ele, tipo, foda-se, que cruzamento é este, meu, que estás aqui a fazer? É um balão, anda por exemplo para a zona do guarda-redes, terrível. O guarda-redes também teve aquela defesa, depois que o Samu cabeceia, e eu até já tinha desistido do lance, tipo, cabeceou, a bola foi fácil, quando eu olhei, eu, foda-se, é canto. Como é que é possível? Ele Um gajo largar a bola assim. parecia fortezinho o guarda-redes, ou sou eu que É, estou a fazer aqui um fat shaming? não, mas parecia, apesar de, pronto, os guarda-redes às vezes enganam, tem assim um grande cabedal, mas também tem muita Era assim, agilidade. Mas pronto. era assim Mas, olha, mas um corpo perudo, não é? Assim, Ora, é tipo perudo, mandaste Samuel. duas boas referências. para os nossos adeptos mais novos, era o guarda-redes italiano dos anos 90, sim. Basta dizer que ele foi o gajo que mamou os 4 golos nas Antas, já é mais recente, contra a meia-final da Taça UEFA, Sim, 2003. sim. Mas também não adianta ser muito magro, alto e ágil e sofrer golos como o Gonçalo Ribeiro em Torres Vedras. Portanto, Ai meu deixa estar. Deus. Mas olha, Estavas a falar da formação ou o quê? Porra, parecia que aquilo parece ter formação onde? Vamos Pois. dizer uma formação tipo no Djibouti ou ainda bem que não ficaste em no- Portugal, pensei que ias a tirar aí uma não, portuguesa. mas Djibouti pode parecer racismo, tá, pá, vamos dizer Então não sei o que é aqui que vais dizer. um país de merda na Europa, pá, em São Marino. Foi isso. Ok, pronto, não é mal. Olha, mas Foi. Liechtenstein. do guarda-redes de Estoril, achei interessante a defesa que ele fez àquele remate do Eustáquio, porque outro guarda-redes tinha defendido para a fotografia. O Mas foi Eustáquio logo a seguir ele ter passou por cima. enterrado. Pois foi, mas ele Foi logo a seguir ele posicionou-se ter enterrado. bem e E uma pronto, e boa estava lá, finalização do porque o Eustáquio. remate não foi Sim, mau. sim, sim. Não, Não. muito bom. Mas pronto, É o melhor que podia fazer dali. mas sim, o golo, pá, acaba por ser bem ali também, lá está numa sequência ali de um ou outro lance mais perigoso que nós tivemos, porque esse do Eustáquio já é a seguir ao 2-1, creio eu, já estava 2-1. Esse já estava 2-1. Epá, e é uma jogada fantástica do Mora. Mesmo assim a bola não sofre ali um desvio no defesa, ali um desviozinho, mas acho que independentemente do desviozinho, a bola acho que ia lá para dentro, acho que aí não há grandes dúvidas. E depois, sim, estava com um bocado de receio e eu estava ali muito ansioso até pelo terceiro gol, porque queria estar mesmo descansado. E estava ali no sofrimento, não é? A chorar-me todo porque pensava que ia ser um massacre total e que à mínima coisa nós podíamos estar sujeitos a levar com um empate. Ou só aquela saída em falso do Diogo Costa, naquele canto, que eu, por acaso, o Zé Pedro corta a bola, mas eu também duvido que o avançado chegasse lá, porque o Diogo Costa acho que ainda toca de leve na bola e a trajetória, pronto, também já Mas, não ia. mas se fez aquele GP de corte é porque na cabeça do gajo também bate. Sim. Opa, Sim, só estorvar já foi bom. Sim, é sim, sim. isso, vamos tramar. Mas pronto, mas acho que foi o único lance em que, opá, lá está, eu também quando a ver o jogo, pá, lá está, não, havia aquelas arrancadas para o lado esquerdo do gajo, estava sempre a pensar, ui, se ele vem para o meio, e se chuta, e se cruza, e se ele vai para ali, pá, o que é certo, poder sempre ali acontecer alguma coisa. Mas nós, como era a menor dificuldade, conseguimos, pá, limpar tudo. Há um lance, Nesse aspecto, estivemos bem. há um lance desses que me irrita bastante, que é tipo entre o Franco, o Gonçalo Borges e o João Mário, recuperam a bola e depois o Franco dá para a corrida do Borges em vez e o Borges ficou parado, não é? Perdemos a bola logo ali. Sim, ui, Eu pensei, Jesus, sim, eu logo lá pensei, direto. porra, isto vai ser assim, mas depois lá se Pois. acalma. Também entrou o Martim,
Não, e eu vou ali o lance também do Gonçalo Borges, para que ele ganhou na insistência ali, a mesma a ver os adeptos do Porto, que eles até ficaram contentes, o Gonçalo Borges ali na raça, ganhou para aí 3 bolas divididas, pronto. Acabou até depois por entrar bem. Mas mesmo as substituições, não sei se já o treinador a pensar que de facto não tem grandes opções, acabam por surgir muito tarde na partida, não é? Porque habitualmente estamos à espera delas aos 60 e aquilo já foi no último quarto de hora, acho eu, que acabaram por fazer. É óbvio que o Um- Martinho não entra nestas nossas queixas do banco, não é? certo, Está certo, certo. noutro nível. E se calhar o William se calhar entra quando estamos à procura do resultado, não é? Quando queremos mexer com o jogo, algo assim do género, que não era ali o caso, se calhar, podia ser mais para apostar na velocidade, podia ser até em vez do Gonçalo Borges, não sei. Se calhar era um ou outro. Mas eu achei Sim, mas piada também. já vimos que para ter bola mais vale pôr o William a jogar avançado do que ter o gol. Ou isso. Não é? Pois, se nem segurar a bola, se nem usar o corpo, ele vai fazer. Mas achei piada que no Martim Fernandes, quando o Martim Olha, não achaste piada nada, vamos ter que encher aqui Quando o, Mar, chouriços. quando o não, Martim, se calhar, quando o Martim estava para entrar, é isso que eu estava a dizer, quando o Martim estava para entrar, ele teve que estar à espera na altura não sabia quem é que ia ser, não é? Do colega de equipa para entrar. Depois é que eu vi que foi o Denis Goul. Não sei se o Denis Goul também já ganhou o hábito de meter caneleira, meter não sei o quê, se cá estou eu aqui a dizer isto e a culpa é do treinador adjunto que lhe estava a dar indicações para fazer isto e fazer aquilo outro. Mas o que é certo é que o Martim Fernandes estava pronto para entrar e ainda teve que estar à espera do colega de equipa para fazer a substituição. Pá, mas foram substituições, lá está. Que já estava a adivinhar. A minha surpreendeu-me até ser o Samu a sair nessa altura, porque eu quando eu vi o Martim pensei, bem, ele vai tirar ali, ou se fazer troca por troca, não sei, mas eu até disse, estava com o meu filho, estava a lhe dizer, bem, ou tu vai ter que entrar porque uma hora vai ter que sair. Uma hora até estava todo roto e tal, não sei o quê, não, uma hora vai ter de sair. E quando vejo Denis Goul e Martim, eu fosse, o que é que ele vai fazer? E entrou logo os dois lá da frente. E eu, pronto, ok. Vai subir mais um bocadinho o João Mário. E a minha dúvida, no fim, para aquela parte dos descontos, era saber até que ponto ele ia mexer ali naquela estrutura, porque tu ao meter José Pedro, eu fosse, será que ele vai ao ponto de até eventualmente tirar o José Mário? Ou e o João Mário, digo, eu agora estava a olhar para aqui, pois, o João Mário não saiu. Eu disse, será que ele vai ao ponto de tirar o João Mário e meter mais um ali para o buraco e só vou estar aqui um bocadinho olha, e agora ali e fechar tudo e mais alguma coisa? Mas não, fez quase assim aquela troca por troca, já que o Eustáquio estava muito mais ali no meio, entre os centrais. Pronto, olha, vamos meter ali um de raiz, digamos assim, um mais habituado e meteu o Marcano ali no meio. E pronto, foi com alguma naturalidade que eu vi isso, as substituições. Surpreendeu-me só ali um bocadinho o André Franco e o Gonçalo Borges ao mesmo tempo e logo as primeiras alterações, mas o que é certo é que também se fores olhar para o banco que tinhas, quer dizer, não havia ali muito por onde pegar. E eu também, eu acho que isto também gerou um bocadinho de dúvida até o porquê até na equipa da B, já que eu falei no Gonçalo, de ter sido o Gonçalo, porque normalmente tem sido sempre o Samuel, o titular, pelo menos agora nos últimos estava jogos, no não é? Tem banco. sido. E o Samuel estava no banco porque no Dragões Diário, pelo menos eu só li aí, o Cláudio estava com uma entorse ou algo assim do género, não estava apto para o jogo e daí, se calhar, eventualmente, ter sido o Gonçalo que jogou hoje de manhã e não o Samuel. Era o Samuel que estava no banco. Muito bem. Portanto, está a justificar a utilização do Samuel nos outros jogos e a importância dele na B. Não, pelo menos a ausência dele da B, porque Não, é mas claro que não. eu a optar, eu prefiro sempre que sejam os mais novos, não é? Que sejam, sabe, é para alguma coisa. Agora nós no sofrimento como estamos este ano, não sei. Não, eu acho que nós temos, é que jogando com o Samuel depois só tens mais 2 gajos, não é? Acho que são 3. Os Do que acima é de 23 anos, nem sei como é que está muito bem essa regra na equipa B, mas acho que são 3. na altura do Zé Pedro ainda estávamos mais ou menos ali atentos, mas agora nem sei Estávamos a como é que ver, funciona. quando nós fomos ver o Leixões, Certo? estávamos a ver que o Marcos não estava sequer no banco e era por causa de uma coisa dessas, tipo Samuel na baliza, mais Castro, depois mais algum outro, eu não sei qual é, não sei se é o Rodrigo Fernandes, algum deles há de ter mais de 23, eu não sei como é que é a regra, mas acho que é isso.
Eu acho que também daqui para a frente, eu acho que também começa-se a pensar que se realmente vale a pena, porque já começa a ser muita coisa, já está a ser muito, já tivemos isto na B com o Meixedo, mas com menos aflição, porque estávamos um bocadinho mais à frente Claro. estávamos um bocadinho mais confortáveis na tabela, mas porra, a questão é que 1, 2, ok, agora uma época com 6 frangos, estou a exagerar. Pá, agora, depois não sei ao certo quantos é que foram, mas tem sido Depois bastante. posso contar, mas é muito, já é muito. Mesmo o Diogo, quando jogou, o Diogo Fernandes, também, pelo menos eu lembro-me que eu estava lá a ver no Olival, que o gajo, a bola passa-lhe debaixo do pé e entra na baliza. Portanto, enfim, é o que é. Acho que tínhamos muita esperança tanto nestes dois, eu tinha, mais no Diogo do que neste, mas tanto um como o outro estão a dar oportunidades ao Samuel para fazer uns joguinhos. Olha, vamos ao MVP, que isto está a ficar longo, já estamos nos 40 minutos ou perto disso. Prato, podes começar tu, que era por isso que tinha acabado de falar. Eu acho que a opção óbvia é o Mora, mas eu estava indeciso entre a malta do meio campo, tipo o Fábio Vieira ou o Varela. Os meus destaque acho que teve bem, mas isso é mais defesa, não é? Eu vou no Fábio. Sabendo que nós vamos votar no Mora, é isso? Sim, estou a contar com isso. E eu acho que sim, acho que o Fábio foi um dos gajos mais castigados pelo Estoril, que veio com uma... Não sei se vocês viram a entrevista do final do jogo, eu não vi muitas, mas via do Checa e do Samu e do Mora. Sim, é sabido. E o Checa queixou-se de muitas paragens no jogo e o caralho. É importante, nós estamos com uma crise mundial no jornalismo, mas era fixe a própria jornalista poder apontar, se vocês dessem menos pancada, parava menos o jogo. Não era resposta fácil de dar. É que os nossos gajos ficam no chão, o Fábio Vieira ficou no chão porque foi calcado. O Mora levou uma pantufada junto à linha, com o fiscal de linha a 1 metro, é incrível como não há amarelo. Não é? É que ele vem mesmo de trás, dá-lhe uma pantufada. Mesmo o próprio Fábio Vieira também uma entrada em tackle que o gajo dá na bola, mas depois leva o Fábio Vieira tudo à frente. Só que o deu lei da vantagem, quando se dá a lei da vantagem, depois já não se dá amarelo. Portanto, achei piada essa história do Checa. Eu vi isso também. Mas o Fábio foi dos mais castigados porque assumiu muito o jogo. E eu gosto mesmo o Varela também. Há aquele lance em que ele progride com bola e depois consegue dar no Mora já dentro da área. Também teve muito bem. Dou no Fábio, mas podia dar no Varela, no Mora. Muito bem. Piche. Queres dizer? Sim, as minhas dúvidas são essas também. O Fábio, irrita-me um bocado, e contra mim falo, porque mesmo naquele lance em que tu estavas até a pedir vermelho lá, mas a minha primeira impressão foi, foda-se, levanta-te, estás sempre no chão, estás sempre a pedir ali a chorar-se todo, e depois vê-se que aquela entrada deve ser mesmo daquelas que dói, que ainda por cima é uma zona onde a caneleira, que por si só já são tão pequenininhas, mesmo que fosse uma caneleira grande, ali não abrange, né, na zona do tornozelo, e é daquelas que dói mesmo. E a mim custa porque eu acho que ele está demasiadas vezes no chão e a pedir falta e cai com muita facilidade, mas acho que está em crescendo, meu fogo. Mas não vê no Vieira. penalti. No penalti, no Tolas, que há bocado falou, que depois Sim, a finalização do... Sim. Eu ainda não vi bem a repetição, mas pareceu-me que seria penalti, claro, não vi bem. Eu também não vi bem, mas a imagem corrida dá clara sensação disso, que se ele quisesse dele eu esperava que ele se tivesse sacado, sim, dele esperava isso, mas pronto. E sim, eu acho o Varela também, o próprio Eustáquio, mas Mora, ainda por cima depois de marcar o gol da vitória, ainda por cima da forma que foi, limpa até algumas más decisões, algumas perdas de bola que ele acabou por ter, limpa isso tudo e entrega a ele. Para mim não há dúvidas, tem que ser Mora, não há qualquer. Destaco só mais as chuteiras brancas do Eustáquio, que se chamaram à vista, e pronto, e ficamos por aqui. Vamos então ler os comentários do pessoal, que são alguns.
pelo que eu vi, a cair e já poderia estar lá e pronto, e já não estou, e já devia estar. Tu já devias saber que ias falar pouco, não é? É isso, já devia de saber em que é que ia botar, portanto, escusava estar agora aqui a coisar e podia já estar com ele aberto, mas... Olha, só para dizer uma exibição que eu não gostei muito depois de ter gostado muito na semana passada foi o PP, que achei que passou um bocadinho ao lado do jogo. O PP, Era candidato a ser cedo esse. Se tivesse que entrar o William Gomes era por ali. Mas pelos vistos entra o Gonçalo em vez do William Gomes. Portanto, sendo Mas assim, mais vale estar o PP mal. o PP destaca a posição em que ele está, porque que é aquela atrás ali do SAMU, muitas vezes, e principalmente nesses 15 primeiros minutos, e há bocado depois fui confirmar o penalti deles aos 15 minutos, vai surgir muitas oportunidades como a que surgiu, porque ganhando bem a primeira bola, ou ganhando nós a segunda bola, mesmo que não seja o SAMU a ganhar, a probabilidade dele aparecer na cara do guarda-redes poderá ser muitas vezes. Portanto, é uma boa posição, é aquela posição que nós já tínhamos falado no ano passado algumas vezes, quando ele jogava ali, sem ser nas aulas, atrás do ponto de lança, não é? Quando não havia Taremi, Evan Nilsson, e ele era um dos que fazia esses dois lugares com o Conceição. Pronto, é uma posição boa, mas lá está hoje, não... É bom. Acho que sim, é boa para ele. E também para o Mora. Haver dois atrás do Samu, acho que é Neste bom tanto para o Mora como para o PP. Acho que Mas nesse caso até ficam bem. pode dizer que são mesmo três, porque o Fábio também anda por ali. Sim, mas tecnicamente é um médio, mas ele está a saltar bem. Era isso que eu temia que fosse um problema ter o Fábio tão de trás se ele não conseguisse aparecer à frente, mas as últimas vezes já tem aparecido e isso é bem arrumado assim. Acho que a equipa está a ficar bem arrumadinha assim. Mas lá está, é uma equipa ultra ofensiva. Não é? Sim. Mas aí com jogadores diferentes. Por exemplo, o que estavas a falar do Mora e do PP, do Mora e do PP são jogadores diferentes para jogar atrás de ponto de lança e ambos, um dá combinações, o outro dá essa oportunidade de surgir nas costas sozinho, por exemplo. Olha, já tenho aqui então os comentários. Vou começar aqui com o Gerson Machado. Foi uma exibição alegre do Porto, com bons momentos, apesar deste Estoril nos ter criado problemas. Na verdade, todas as equipas acabam por conseguir complicar. Ninguém tem grande medo de nós. Era importante ter uma série de vitórias para tirar um pouco de coragem aos adversários. Nada melhor do que os nossos amigos do costume para ampliar a sequência. Abraço e bom programa. Pronto, lá está. Acho que já estamos também todos a pensar um bocado no próximo jogo. Era lindo chegar à terceira vitória consecutiva. Era Sim. lindo que não fosse a terceira vitória. Para dar Acho que moral. ganhamos. É. Para dar moral não há melhor. E convém destacar isso, que foi a primeira vez com o Anselmi que ganhamos 2 jogos seguidos. Uhum. Tiveram Lipe algumas Gomes. estatísticas engraçadas na conferência. Que acho foi? que teve 11 jogos E 7 foram será fora. verdade? Parece, Pá, não sei. parece mentira, mas ele não ia dizer se não fosse, não é? Parece difícil, não é? Ter uma diferença tão grande neste período entre jogos em casa e jogos fora. Mas é possível. E ele já foi lá buscar umas coisitas, a dizer perdemos não sei quem por lesão, o PP, perdemos o João Mário, não é? Não sei se falou no Nico. Também não estava a ver muito bem. Sim. Mas, O Braga, ofensivamente, é claramente o pior jogo da era Anselmi. Provavelmente. E aí ele tem razão. Não jogou dos 3 que nós estávamos a falar há pouco, e acho que foram os 3 da pergunta que me fizeram, não jogou nenhum. Nem PP, nem Fábio, nem Mora. Não jogou nenhum. mas tem De facto, razão, não é este foi o milagre. sétimo, 7-4. 7-4. Porque ele apanha muitas vezes 2 jogos fora. Maccabi Rio Ave, Farense Roma, Arouca Braga. E agora os jogos em casa, deles com o Sporting, não é? jogos em casa foi Sporting, Roma, Vitória Um deles com o Sporting, outro com o Roma, exatamente. e outro AFS, o Aves. E o próprio Vitória. O Vitória podíamos ter ganho, não fosse o Jaló não queira fazer falta. Mas sim, e foi um jogo que foi um empate, não faz sentido nesse jogo, não é? Olha, vamos continuar aqui. Lipe Gomes, ter uma hora é um regalo para os olhinhos. Aquele patrocínio da Salverde. Porrada, muita porrada e poucos cartões. Borrego morto, melhorias na defesa. Siga.
Fica o comentário do Lipe Gomes. Jorge Pinto, fizemos um jogo que mostrou um Porto com mais automatismos, com mais remates à baliza. A nossa sina em relação à arbitragem aparece de uma bola que ressalta da coxa para a mão e dá penalti, e logo na primeira vez que o Estoril chega à nossa baliza, quando já podemos estar a ganhar. Também já bem abordado aqui por nós. Pinta Costa Forever. Não consegui ver o jogo, fui ouvindo no rádio e espreitando os lances de soslaio na TV do trabalho. Espero que tenham dito coisas. Isto relativamente ao meu pedir coisas aqui no Twitter. José Carlos Silva. Põe aqui aspas, portanto deduzo que esteja a falar para alguém. O Porto, neste momento, não deve nada aos seus jogadores e aos funcionários, tem os salários todos em dia, não deve nada a clubes, recomprou parte dos direitos televisivos que estavam antecipados até 2028, tem a ideia de recomprar ainda mais dívida associada aos direitos televisivos, e isto é difícil projetar na cabeça de um associado. Trocamos a maior parte dos empréstimos contraídos com custos elevados, dos quais a Apollo, com custo de 11%, por empréstimos em melhores condições, sendo que falta um apenas, relacionado com a Connect. Continuando. Vais para a entrevista toda do Vilas Boas? Já percebemos que é o Vilas Boas. O José Carlos Silva Não é muito. José Carlos Silva quer pôr isto a pegar fogo. Se calhar deixamos para o final e continuamos com o do jogo, mas vou acabar a leitura. E com o Joe Kohler, em que o Porto paga um juro de 11%, tem propostas de bancos para pagar apenas 4% e vê-se impedido de liquidar antecipadamente esse empréstimo. Presidente AVB. Lamas, desculpa fazer-te isto tudo, mas pretendo deixar aqui um pedido. E continuando, eu já tinha posto isso, que era um pedido, ok. Vocês podem, por favor, explicar a importância deste aspecto da recompra total dos direitos da TV? Também sobre aquilo que representa o pagar a bater também o valor na dívida. E ainda aquilo que é o JRK e o seu fundo no meio deste rol de infos que o Presidente da ABB deixou sobre fundos. Obrigado pela paciência na leitura e nas explicações, caso tenham dado. E já agora, belo jogo, já tinha saudades, gosto deste Fabieira, também deste Eustáquio, Marcano e Pérez. E outra coisa, o Prata tem razão sobre o Jaló. Boa semana, viva o FCP. Pronto, Prata, puxou-te aqui o lustro no final. Opa. Vamos deixar o comentário ao Presidente para ti, mas mais a seguir, acabar aqui os comentários do jogo. Mas o Tchaló tomei-lhe bem a pinta. Pá, mas às vezes um gajo engana-se. Pronto, continuando e já voltando ao José Carlos Silva, temos o Hélio Marinho. Finalmente vemos evoluções, momentos de bom futebol e jogadores a crescer. Onde não vemos evolução é nas arbitragens deste campeonato. Este penalti só é marcado contra o Porto. Bola que ressalta de qualquer parte do corpo para o braço é penalti, questiona ele. Depende da cor da camisola. Também já abordado. AJ Cruz 72. Bom jogo, consistente, boa entrada, traída por um lance infeliz. Final da primeira parte, forte, acabando com 7 remates, dos quais 4 na baliza. Segunda parte, alguma demora em encaixar na mudança do Estoril, gol de classe de quem não esteve bem até então. Bem nas substituições, exceto a de Fábio. Eustáquio, MVP, muito seguro na saída de bola, desequilibrando o adversário, ainda apareceu na frente. Marcano, seguríssimo. Moura, mal nos cruzamentos. Varela a subir. Fábio consistente. Moura decidiu mal. Samu, muito melhor no jogo de costas. Dar continuidade. Dia 6, que seja por 0,5. É isso. Seja por 0,5. Propósito dos remates enquadrados, por acaso, lembrei-me agora. Eu fui ver ao intervalo, nós tínhamos 4 remates enquadrados. Um deles era o penalti, outro era o tal remate do Fábio, quando devia ter ido para a frente e chutar. E havia um remate que eu estava curioso a ver se os gajos tinham considerado. Primeiro se tinham considerado remate e depois tinham considerado enquadrado. E consideraram um remate não enquadrado, que foi o remate do Moura quando o Redes lhe mete a bola nos pés e ele manda para a baliza. Primeiro, eu acho que devia ser remate enquadrado. Se é remate, tem que ser remate enquadrado, que a bola ia na direção da baliza, acho eu. Mas deu só remate não enquadrado, esse do Moura. Curiosidade que não interessa a ninguém. Mas é isso, os gajos da estatística às vezes enganam-nos, porque apesar de ser um remate enquadrado de merda, não nos deram isso. Filipe Leite, consistência e confiança, jogadores cada vez mais seguros e menos tremores. Precisamos de uma vitória num jogo de elevado nível de dificuldade para catapultar esta equipa.
Também precisamos da qualidade no banco. Tirar PP e Fábio Vieira para meter Borges e Franco é doloroso. Entramos a explorar as costas da defesa e estava a correr bem. Eles, sem saber, viram-se em vantagem. E depois foi faltas atrás de faltas. O Prata que explica porque o Borges está à frente do Heleno Gomes para jogar. Por ser mais antigo, já tentou explicar, mas não conseguiu. Porque fiquei a saber durante a transmissão que ele fez anos esta semana. O Heleno Gomes Portanto, ou o Gonçalo Borges? O Gonçalo Borges. É a única justificação plausível e mesmo assim é o que é. E acho que o Heleno Gomes tinha feito no último jogo. Se não foi no último, foi em dia de jogo. Olha, mas não foi? Filipe Leite, ainda não acabei de ler o comentário dele, depois disse ainda, tivemos também mais uma fraca arbitragem, com muitos erros, o que não ajuda ao futebol. O Checa queixou do ritmo do jogo quando a equipa dele bateu o recorde de faltas no jogo da Liga esta época, 22. Pois. Estás a ver? Uma jornalista atenta tinha feito esta pergunta. Aí está. Não, mas coitado, eu não ia fazer isso. Não ia Não é se queimar. propriamente um político. Se for um político, acho que sim, acho que devem. Agora, um treinador, acho que sim, mas um jogador, enfim, é mais difícil. Para terminar, penso eu, António Miguel Mendes, gostei do jogo, jogadores mais serenos, com mais calma e sem erros grosseiros que provocam golos do adversário. Estava com receio deste jogo e depois do penalti temi o pior. Boa recuperação, Mora e Fábio muito bem. Espero que sigamos no bom caminho. Malheiro é muito mau. Confirma-se. Ui, Sou eu que não estou a ouvir o Lamas? Ou... Não, foi isso. Lamas Deixei o desapareceu. microfone ir abaixo e foi tudo abaixo. Portanto, estava a dizer, está Normalmente tudo. sou eu que fico sem rede e eu for. Aqui foi mesmo a carregar no botão do microfone. Podemos partir para a questão do José Carlos Silva Prata, que ele depois de ter puxado de lustros, queres dizer alguma coisa? Não vais obrigar a ler outra vez, certo? Não, eu li a entrevista, é óbvio que nós sabemos que o trabalho mais difícil desta direção inicial é tentar sanear, manter a competitividade da equipa principal, a equipa de futebol, e enquanto está a sanear o clube. Já parece claro que mesmo o próprio Vilas Boas consegue admitir que não está a conseguir. Achava que ia conseguir, mas não está a conseguir. Primeiro, desde logo falhou no treinador, portanto logo isso não ajuda, não é? E vistas as coisas, não temos melhor plantel que os nossos adversários mais diretos. Temos que o Braga, mas não temos que e o Braga está com os mesmos pontos que nós, mas não temos que o Benfica e o Sporting. Não conseguiu isso. Mas é óbvio que, por outro lado, o caminho que está a ser traçado era inevitável se queríamos, e o Vilas Boas toca muito nessa tecla, se queremos continuar a ter um clube de sócios, como é o Porto, como é o Benfica, como é o Sporting, como é o Barcelona, como é o Real Madrid, ainda é o Barcelona, vamos ver se conseguem continuar assim, tínhamos que sanear as contas do clube, porque senão estávamos sempre sujeitos ao ponto de não retorno, e o ponto de não retorno é ver um gajo endinheirado, um gajo como aconteceu na maior parte dos clubes em Portugal, nos outros clubes, no Rio Ave, no Casa Pia, no Santa Clara, e mesmo na segunda liga, no Tondela, não sei o que, é tudo clubes de investidores. Não são clubes de sócios. Se nós queremos continuar a ser um clube de sócios, temos que pensar mais na subsistência do clube. É óbvio que parte da subsistência do clube também está ligada ao desempenho desportivo. Isso nunca pode ser descurado. Mas neste primeiro ano era fundamental tirar a corda da garganta, e é isso que está a ser feito, passo a passo. Infelizmente não estamos a conseguir equilibrar isso com uma equipa vencedora.
Mas essa parte do que está, a parte financeira era a parte mais perigosa, era a nossa exposição. Nós já estamos, se calhar vou dar aqui um exemplo que as pessoas poderão perceber. Nós quando fomos a eleições, nós se fôssemos uma família portuguesa, nós naquele momento já estávamos com um crédito à habitação, com um spread fraco, um spread de 1,5, já estávamos com crédito para o carro, com crédito para os eletrodomésticos e já estávamos com os cartões de crédito no máximo e já ultrapassados, e estávamos a pedir créditos Cofidis para pagar o crédito dos cartões de crédito e para pagar E o que pagaste nas férias? Exatamente. Portanto, nós já estávamos nessa fase. Nós estávamos nisto. Já estávamos na fase e o crédito de Cofidis é importante. Eu não sei se a marca ainda é Cofidis, eu caralho, felizmente nunca precisei dessas merdas, mas o Cofidis é a taxa de juros mais cara, o crédito ao consumo é a taxa de juros mais cara do mercado, não é? É agiotagem completa, não é? E uma família que chega a esse ponto já estão quase a um passo de pedir falência, dá para pedir falência pessoal, basicamente. Portanto, nós o equivalente a pedir a optar por operações de factoring para antecipar direitos televisivos a taxas de 11% ou mesmo papel comercial a 8%, ou papel comercial a 11%, ou sei lá, este crédito, a título de que é que foi este crédito que o Collor ainda não deixa que nós antecipemos o reembolso. Não sei a que título foi, mas é um bocadinho nessa linha. A quantidade de créditos que nós já tínhamos nessas condições, e numa das últimas apresentações do Fernando Gomes, ele disse que a taxa média de juros já estava acima de 8%. Ele admitiu isso. E nós tínhamos créditos antigos, nomeadamente aqueles relacionados com o Estado e não sei o quê, que de certeza que mandavam para baixo essa... Nós, para termos uma média de 8%, e se tínhamos créditos antigos a 4%, a 5%, imaginamos quantos nós já não tínhamos na nossa carteira a 11%, 12%, não é? Portanto, nós estávamos nessa fase. Deixar de estar exposto a isto, com o tal crédito, com a tal operação que foi feita com o estádio, o próprio Pinto Costa ia fazer uma coisa deste género. Não sabemos se ele tinha capacidade para ir buscar a taxa de juro que nós fomos buscar associada a isso. Vilas Boas diz que não, acreditamos. Mas eu acho que era fundamental. E acho que, enfim, regressarmos aos créditos normais, ou regressarmos à fase em termos de família. Ok, agora já só temos para pagar o carro e o crédito à habitação, o salário já dá para isso, já dá para pagar o resto, já dá para pagar as compras, pronto, então já estamos um bocadinho melhor. Agora, mas não vamos trocar de carro durante uns anos agora, não é? O problema é esse, é que nós temos que arranjar esse equilíbrio de continuar a investir na equipa. Mas Vilas é Boas uma diz questão, Vilas Boas diz que sim, vamos acreditar. Sim. Aquela questão do José Carlos Silva, eu também, lá está, que tem a ver com a recompra dos direitos televisivos, eu não sei se isso será meramente por uma questão de taxa de juro, ou será um tipo de poder negocial que possas agora eventualmente ter na discussão aqui da centralização dos direitos. Tudo o resto é fácil de perceber, não é? Quando tens contratos a 11% com empresas como ele disse ali outro, não é Quadrantes, mas é a Apollo ou assim, já não sei. Eu diria que é só os juros. É Mas tudo metido com o colo. Trocar dívida Agora, cara por dívida mais barata. aí tudo bem. Agora, mesmo a recompra dos direitos televisivos? Vais buscar ao crédito de longo prazo esse plafond que tenhas para ires amortizar uma dívida cara, acho que é por aí. Porque ele na entrevista deu muito enfoque nessa situação, disse que era a grande
que era o grande feito desta direção, foi essa recompra dos direitos televisivos e que mais tarde isso vai ser vão perceber a grande vantagem, não sei o que mais. Pronto, deixou ali um bocadinho, como se tivesse aquilo Mas acho sido que um grande feito, mas pronto. esses contratos são feitos, não é? Eu acho que ele quer dizer tipo, devia ser dos contratos mais leoninos em termos de juros e cara, essa antecipação. Só livrar-se disso já é um feito, acho que é por aí. Talvez. Muito bem. Acho que está aí uma boa... Por acaso, falar de contratos leoninos com a banca é um termo que temos deixado de usar, porque um contrato leonino com a banca implica perda de dívida, ou perdão de dívida, não é? Isso não é o caso. O contrato leonino não é bem aplicado aqui. Estamos a falar do perdão de dívida das VMOCs ao Sporting. Muito bem. E clássico, que vem aí. Pis, queres avançar o 11? Não há grande margem para grandes invenções. Se não nos estivermos aqui a esquecer de ninguém que possa eventualmente estar castigado. Mas só o Moura que levou o amarelo agora no final. Teve que admirar, lá apareceu um primeiro amarelo na liga. Fogo. Eu pareceu, sim, realmente, que mole, não é? Que o Moreira. Mas eu pareceu-me ouvir os gajos dizerem a meio da transmissão que o único que estava em risco era o Franco. Não ouviram? Não levou, não. Infelizmente. Estou a brincar, claro que não. Vai ser mesmo 11. Poderá haver também, lá está aquela questão aí do Martim, mas para mim vai ser o mesmo 11. Isso. Eu não vou tentar adivinhar, vou pôr o meu e aí ponho o Martim. E ponho o Pérez, o Tomás. Em vez do Eustáquio? Não é fixe, não é? Aparecer assim no 11. Não é melhor não. É melhor não. No outro jogo a seguir é melhor o Eustáquio. Para o Pérez não aparecer assim. De opção, tipo, parece-me que não está assim muito... Só é entrar no Moura a ver se via aqui os amarelos que ele tinha. Diz... Quem só disse que não apareceu lá. Só a estatística lá da Sport TV enganou, porque lá apareceu um amarelo. Eu fiquei muito admirado. Apareceu. Acho estranho. Não é possível. E nota de rodapé para a vitória da B, que ainda não tinha ganho fora neste campeonato, e para os Chaves, que podia ter ganho ao Paços de Ferreira. E não só não perdeu, como teve gajo expulso e não sei o quê. Eu tenho um fraquinho pelos Chaves, que é a terra da minha santa mãezinha, mas fiquei um bocado chateado com os Chaves. E acho que eles ainda vêm ao Olival. Portanto, confirmo. É o habitual, o Júnior Pius, que é sempre expulso. Pois. Penso que foi expulso. Confirmo que é o primeiro amarelo ao campeonato. Tinha levado contra o Maccabi Tel Aviv e tinha levado contra a Roma. Para o campeonato, por incrível que pareça, é mesmo malzinho. Pronto. Mas pelo menos não foi o primeiro da época. Se fosse... Não, o primeiro da época, mas de facto é o primeiro do campeonato. Eu estou aqui a ver no 0-0. Já para sacudir o pote das minhas costas, caso esteja enganado. Mas é que o 0-0 não falha, como é óbvio. E está tudo aqui. E tentou e jogou muitos jogos. Mais precisamente 24. Caríssimos. E 24 inclui Famalicão Benfica, Famalicão Estrela, Famalicão Boa Vista, Famalicão Vitória e depois Porto Farense. O Moura já ganhou ao Benfica este ano. É dos poucos no plantel, não é? É isso, 2-0. Vai começar em grande. Voltamos então aí, depois desse clássico, já no próximo domingo. Vamos gravar um bocadinho mais tarde, para entrar segunda-feira a matar. Pronto, hoje deu para gravar um bocadinho mais cedo. Vamos lá, descansar. Um abraço a todos. Um abraço, boa semana. Tchau. Tchau aí. E Badger pode ser o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.